Olá, meus amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia mediante o guia Fazendo Amigos para Deus. Hoje iremos abordar a lição de número 3. Na lição de número 1 vimos por que testemunhar, né? Na lição de número 2 estudamos sobre pessoas que conheceram a Jesus e como foi que elas testemunhavam sobre Cristo. E agora, lição 3, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Como Jesus enxergava aqueles que estavam ao seu redor e como Jesus abordava essas pessoas. Que lições vamos tirar destes episódios? Antes de iniciarmos, eu tenho aqui o nosso sorteio, né? Ao longo dessa semana, as pessoas que participaram no vídeo da lição número 2, elas concorreram e nós havíamos prometido 2 livros, ok? Música no Tempo do Fim, do Leandro Dalla. E como muitas pessoas participaram, nós decidimos fazer 4 sorteios. E aqui o número 1, Eric Barroso, e ele comentou amém. Eu não sei se é uma criança, parece uma criança na imagem do perfil. E Eric, parabéns, viu? Amém, Deus seja louvado, deu certo, né? Depois, César Augusto Caetano Azambuja, ganhou um livro também, Música no Tempo do Fim. Número 3, Noêmia Cavalcante. Noêmia, um abraço para você. E número 4, Regina Santiago da Silva. Regina, muito obrigado. Continue conosco estudando a Bíblia. Então, vocês precisam me passar o e-mail, o telefone, alguma forma de nós entrarmos em contato para pegarmos o endereço de vocês e enviarmos esse material, ok? Música no Tempo do Fim, que Deus abençoe e que vocês façam um bom estudo. Aproveitando aqui o ensejo, uma pessoa entrou em contato comigo essa semana e pediu: Tiago, mande um abraço ali pra gente, nós acompanhamos vocês em Vazante, Minas Gerais. Então, meu amigo Herbert, um abraço aí para você e as pessoas da igreja, as pessoas que acompanham o canal Adventismo Vivo. Muito feliz aí com a notícia e o empenho e o carinho e o apoio de vocês, ok? Então, vamos para o nosso estudo, parte de sábado. Jesus, o ganhador de almas por excelência. E ao observarmos a maneira que Jesus trabalhava com essas almas, nós vamos aprender como nós também devemos nos empenhar. Jesus via todos os homens e mulheres como possíveis candidatos ao seu reino. Ele enxergava pelos olhos da compaixão divina. Pedro não era um rude e grosseiro pescador, mas um pregador do evangelho de maneira destemida. Tiago e João não eram pessoas impetuosas, cheias de ira, irritáveis, mas entusiásticos apresentadores da palavra. Maria Madalena não era apenas uma mulher pecadora, mas uma testemunha fiel e sincera, uma inquiridora da verdade. Tomé, não um cético e cínico, mas alguém com perguntas sinceras que mereciam ser respondidas. E então, tendo esta introdução na parte de sábado, entremos no domingo com o título O Segundo Toque. Aqui vai falar sobre o cego. E o autor, pastor Martin Philley, destaca que Jesus fez mais ou menos 25 milagres distintos e em mais da metade deles, um parente ou um amigo levou a pessoa que queria ser curada até Jesus. E aqui 2 palavras são destacadas: trazer e rogar. O cego não foi por conta própria. Seus amigos viram sua necessidade e o levaram. Será que isso já não nos diz muito sobre a necessidade de certas pessoas que não encontrariam Jesus sozinhos? Estão cegos, não sabem o caminho, estão tateando na escuridão deste mundo e precisam que os seus familiares e os seus amigos apontem o caminho, os tomem pela mão e os guiem e digam: aqui está Cristo. E os depositem aos pés de Cristo. Essa é a primeira ideia do cego. Ele foi curado por Jesus, mas pessoas próximas a ele abriram o caminho.
E Jesus fez este milagre em duas etapas. Nós lemos aqui em Marcos 8, 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando a Jesus que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Eu estou vendo, sim, eu não via nada, eu já estou vendo alguns vultos, eu estou vendo ali algumas pessoas. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, nitidamente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Por que Jesus fez essa cura em duas etapas? É a pergunta de número 1. Sinceramente, eu não sei. Nós não sabemos muitas coisas, né? E temos que ter cuidado para não ultrapassarmos o que está escrito. Olha, eu acho que foi por isso, eu acho que foi por isso. Nós podemos achar muita coisa e não achar o motivo certo, né? Simplesmente não foi escrito. Deuteronômio 29, 29 diz: o que foi escrito é para nós e nossos filhos. O que não foi escrito, né? Um dia talvez saberemos, Deus o guardou para si. Mas o autor da lição faz uma aplicação muito bonita e muito provocativa. Será que nós também não estamos cegos e estamos vendo os nossos semelhantes, os nossos familiares, os nossos amigos, apenas como árvores andando por aí? Não estamos enxergando de maneira distinta? E se nós não estamos enxergando as pessoas de maneira distinta, não estamos percebendo as suas necessidades. Não estamos sabendo levar essas pessoas até Jesus. Vemos apenas árvores, como se as árvores estivessem andando, e não vemos as pessoas em si. Olha, além da lição de que Deus nos usa para alcançar as pessoas, o que mais podemos aprender com essa história? Né? Em sua opinião, o que pode nos levar a não ver as pessoas nitidamente? Na minha opinião, talvez não as compreendamos como irmãos, como pessoas do nosso sangue. Tiago, mas não são pessoas do nosso sangue. Todos são filhos e filhas de Adão. Nós somos todos da mesma família. Todos são nossos irmãos e temos Adão e Eva como os nossos pais. E quando nós compreendemos isso, nós sentimos que todos, né, brancos, negros, amarelos, fazem parte de uma mesma família. Segunda-feira, uma lição de aceitação. Jesus ensinou-lhes como ver as pessoas pelos olhos do céu, pelos olhos da fé, porque Jesus via as pessoas não como elas eram, mas como elas poderiam ser. Pedro, como um pescador rude, não poderia fazer nada, mas Cristo viu como ele seria um pregador, alguém que não se envergonhava do Evangelho, apesar de que ele se envergonhou muito do Evangelho. Mas por fim ele fala: não sou digno de ser crucificado e morrer como meu Salvador. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim Jesus viu várias pessoas e foi por isso que Jesus não deu a volta para subir para Galiléia. Ele corta o caminho, passa por Samaria, e os samaritanos tinham muita rixa com os judeus, e os discípulos ficaram perplexos quando viram que Jesus escolheu aquela rota e ficaram perplexos quando eles voltam da feira e vem Jesus conversando com uma mulher samaritana. E aí os discípulos ficam, né, surpresos quando Jesus apela diretamente ao desejo da mulher samaritana por aceitação e amor. E aqui vem a pergunta 2, né? Está comentando de João, capítulo 4, como Jesus se aproximou da mulher samaritana? Jesus se aproximou da mulher samaritana interagindo socialmente e quebrando uma convenção social, porque judeus não conversavam com samaritanos, e ainda mais um homem pedindo água para uma mulher samaritana, e uma mulher de vida duvidosa, de moral duvidosa. Jesus chega perto e fala assim: mulher, tire um pouco de água para mim.
E como é que a mulher responde a Jesus? Qual foi a reação dela? Ela ficou surpresa, ela ficou suspeitando de algo e ela começa a implicar com Jesus. E agora, qual foi a reação dos discípulos? Os discípulos estavam vendo apenas as árvores. Os discípulos estavam vendo apenas a questão material. Senhor, você está com fome? Ó, na hora do almoço aqui, né? Nós compramos comida. E Jesus falou, olha, eu estou fazendo uma grande obra aqui. Vocês não perceberam a porta que se abriu, a oportunidade? Vejam aqui essa mulher trazendo as pessoas. Vejam o que vai acontecer agora. E os discípulos, é que a gente estava atrasado aqui para a hora do almoço, né? A gente foi comprar comida e vimos o Senhor conversando aqui, o Senhor não está com fome. E aí Jesus deu uma grande lição de como uma testemunha improvável, uma mulher que já tinha 5 maridos, né, e o que está não era o seu marido, ela foi e chamou todas as pessoas da cidade para ver Jesus. Jesus não entrou na discussão se era o Monte Gerizim, se era em Jerusalém, se eram os samaritanos, nas particularidades, mas ele procurou os desejos da mulher que procurava paz, eterna paz. A mulher que queria que um rio de água saísse de dentro dela, ela queria beber da água e jamais ter sede. E ela, então, busca as pessoas que tinham um desejo semelhante, as pessoas que queriam ver Jesus. Tiago, eu gostaria de começar também a praticar o evangelismo, a olhar as pessoas como Jesus olhava, não como elas são, mas como elas podem ser. Por onde eu começo? E aqui a lição de terça-feira diz que o único lugar que podemos começar é onde nós estamos. Começar agora, imediatamente. Não podemos voltar para o passado. Também não podemos avançar para o futuro. E a lição de terça cita André. E a lição fala, João capítulo 1. Quem foi que André alcançou? Aquele que estava próximo, seu irmão. Pedro, encontramos o Messias. Depois, em João capítulo 6. Quem é que André ajuda? Um rapaz que estava próximo, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Olha, Senhor, eu tenho esse rapaz aqui, dá para utilizar? Agora, em João capítulo 12, ele encontra os gregos que queriam ver Jesus. E ele fala, olha, vamos aqui, vamos até Jesus. Essas passagens revelam a visão espiritual de André e a sua abordagem. A experiência diz que ele começou pela família, com as crianças próximas e, por fim, com os estrangeiros. Às vezes nós estamos muito preocupados em fazer um evangelismo, né, nos confins da terra e estamos perdendo as oportunidades na nossa família, porque parece ser tão difícil levar nossos familiares a Cristo. É porque eles conhecem a sua vida particular. Pode ser que eles percebam que Cristo não transformou a nossa vida ainda. E talvez tudo o que eles estejam vendo é que Cristo não aparece em nós. Não conseguem visualizar que Jesus vive em mim. E a vida que eu tenho não parece a vida de Jesus. E é difícil falar para os nossos familiares. Mas aqui é uma oportunidade de transformação, de redenção, de deixar então que Cristo viva a sua vida em nós. Quando nós compreendermos que tudo aqui ficará para trás. Quando você está na hora da morte, talvez alguém que ficou internado com Covid nesse problema de saúde pública aí, e ele começa a perceber que ao ir para a UTI, nada do que ele fez a vida inteira tem sentido, nada do que a pessoa juntou, do que a pessoa se concentrou, faz mais sentido. Porque a pessoa está deixando este mundo e ela começa a repensar as suas prioridades. Tudo aquilo que ela priorizou não vai mais ser utilizado no além. No além, eu digo, no que acontece após a morte, a ressurreição. Ok? E agora? Quais são as nossas prioridades? Será que não é hora de realinhar tudo? Então, aproveite o momento para pregar para as pessoas de sua família. E se for preciso, converta o seu coração a Jesus. Quarta-feira, lidar com pessoas difíceis. Jesus era mestre em lidar com pessoas difíceis, reconhecia o desejo interior nos corações endurecidos e via potencial nos pecadores mais vis. Veja aqui, pergunta 4, Mateus 4:18. Quem foi que ele encontrou? Pescadores, homens iletrados,
analfabetos, não eram formados em teologia, não possuíam curso superior, não haviam feito MBA na Europa, não possuíam outras habilidades a não ser pescar, trabalho braçal. E Jesus fala, olha, essas pessoas serão as colunas da minha igreja. Eles iniciarão um grande trabalho de evangelismo no mundo. São esses os que eu quero. Ele viu naqueles pescadores, grandes evangelistas. Depois, em Marcos 12, ele está discutindo ali, conversando com um opositor, né? Um escriba que fazia parte do grupo de oposição a Jesus, dos líderes da nação judaica. E Jesus diz o que para aquele homem? Não está longe de ti o reino dos céus. Então, em um grupo de opositores, Jesus viu um aliado. E agora, ao pé da cruz, Jesus encontra em um homem condenado uma oportunidade de fazer um converso. É a história do ladrão da cruz. Percebia potencial nos candidatos ao reino de Deus nas circunstâncias mais improváveis. E aqui é o último parágrafo de quarta. Peça ao Senhor que torne você sensível ao ministério do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Ore pedindo que Deus lhe dê o segundo toque e abra os olhos para as oportunidades espirituais que Ele coloca em seu caminho. Você terá uma sensação de satisfação e alegria que nunca experimentou antes quando você conduzir pessoas aos pés de Cristo, porque você estará juntando um tesouro no reino dos céus. O tesouro aqui, a ferrugem e a prata consomem. Você compra uma camisa nova, ela envelhece. Você compra um carro novo, com a pintura linda, e você fala, desse eu vou cuidar. Mas o carro enferruja, a pintura descasca. Você constrói uma casa linda e fala assim, finalmente consegui a minha casa própria. E aqui vai dando musgo, a pintura vai envelhecendo, os móveis vão envelhecendo, os eletrodomésticos vão quebrando e você tem a sensação de que nunca conseguirá alcançar a felicidade se estiver baseado nos bens materiais deste mundo, porque as coisas envelhecem e se estragam. Mas quando você ajuntar um tesouro no reino dos céus, você encontrará a paz, a eterna paz, o tesouro que nunca se estraga, percebendo oportunidades providenciais, e você precisa perceber essas oportunidades. O autor utiliza a história de Paulo, que encontra uma porta aberta para pregar na Macedônia. Ele fala, preciso partir rápido, porque encontrei uma porta aberta, porque as oportunidades vêm, e as oportunidades vão, e precisamos aproveitar as oportunidades. As portas que o Senhor abre hoje podem se fechar amanhã. E Paulo rapidamente aproveitou aquela oportunidade. E a pergunta 5 de Atos, leia Atos 8, 26 a 38. Na pergunta 5 está trabalhando com uma história de Filipe e Eunuco. E o meu tio, que era pastor, hoje já falecido, o pastor, saudoso pastor Paulo Estábino, foi pastor em Minas Gerais, em São Paulo, foi administrador da igreja também. Gostava muito dessa passagem, muito dessa história, e quando eu era criança, eu lembro que ele veio até a minha igreja e pregou sobre Filipe e o eunuco de uma maneira que ficou marcada em minha mente para sempre. E ele, utilizando a versão corrigida e fiel, né, dizia ali em Atos 8, quando o Espírito chegou para Filipe e disse, levanta-te e desce para a estrada que vai para Gaza. E ele perguntava, como é que Filipe estava? Filipe estava sentado, acaba utilizando o trocadilho aqui da tradução, levanta-te. Então você tem que levantar e aproveitar a oportunidade, porque o eunuco estava na estrada naquele momento. Levanta-te, como que Filipe estava? Sentado. Então ele teve que se levantar e aproveitar aquela oportunidade. Então meu tio desenvolvia toda a história com muita emoção, com muita paixão. E então Filipe foi correndo ali para aquela estrada. O anjo ajuda a falar, olha, aquela pessoa. Como é que Filipe aborda aquele homem, um estrangeiro? E ali Filipe, quem sabe, começa a caminhar, a correr do lado daquela carruagem, daquele carro, e olha para a carruagem, e olha para a estrada, e olha para a carruagem, olha para a estrada, e de repente escuta o homem lendo ali, e ele falou assim, aí, tudo bem?
Você está entendendo o que você está lendo? Olha, eu não estou entendendo. E o eunuco começa a conversar com Filipe. E aí, com pouco, rapaz, sobe para cá, vamos viajar junto. Uma pessoa muito pobre com uma pessoa muito rica. Veja então essa abordagem ali, como que se fazendo de desentendido, como que não querendo nada, Filipe aborda aquele homem, lhe dá todo um estudo bíblico. E depois o eunuco pede para ser batizado. Essa oportunidade precisava ser aproveitada. Isso me faz lembrar de uma história, quando eu havia acabado de ler um livro chamado Evangelism at Airplane, né? O evangelismo no avião. E eu orei para Jesus, eu ia pegar um voo aquela semana, eu falei, Senhor, eu quero testemunhar do teu nome, por favor, eu vou pegar um voo que a pessoa que sente ao meu lado seja alguém para a qual eu deva falar alguma coisa. Então entrei no avião, fui uma das últimas pessoas a entrar, o avião lotado, voo para Fortaleza, e eu sentei em um lance de 3 cadeiras vazias, ninguém ao meu lado. De repente uma pessoa chega correndo, quase que perde o voo, ele senta justamente ao meu lado. Eu falei, Senhor, obrigado por ter respondido a minha oração, é para essa pessoa. Eu fiz uma primeira pergunta, ele me respondeu mais ou menos. Eu fiz a segunda pergunta, ele pôs uma venda, tampou os olhos e dormiu a viagem toda. E eu falei, puxa, eu não havia pedido, mas o Senhor que sabe. E então, fiz uma conexão, peguei o próximo trecho para Fortaleza, o voo ia até São Paulo, de São Paulo para o Ceará, e sentei, né, numa cadeira apertada, o voo estava muito cheio, eu estava na janela, uma pessoa ao centro daquele lance e outra pessoa no corredor. Eu estava ali lendo meu livro, distraído. Quando eu olho para o lado, a pessoa estava lendo uma Bíblia, e a Bíblia estava em inglês. E eu falei, que interessante, né? Você é brasileiro ou estrangeiro? Ele me respondeu em inglês, eu tentei entreter ali alguma conversa, né? E perguntei o que ele estava fazendo no Brasil, nem me lembrava da minha oração, a minha oração tinha ficado naquele primeiro voo, eu estava agora numa conexão, havia esquecido de tudo, estava distraído, lendo meu livro, conversando com aquela pessoa, né? E então ele começou a falar sobre os Estados Unidos, né? Ele me disse que era pastor de uma denominação americana que não existe aqui no Brasil. Estávamos conversando sobre Estados Unidos, sobre política, sobre isso e aquilo, sobre tendências mundiais. E de repente, quando estávamos conversando sobre o papel dos Estados Unidos no cenário profético, ele me perguntou: o que é a marca da besta para vocês? Quando ele me perguntou o que era a marca da besta. E quando alguém pergunta para um adventista do 7º dia o que é a marca da besta, abre-se uma porta de oportunidades para se falar de muitos assuntos. Porque você passa a entrar no núcleo doutrinário do sistema adventista, na espinha dorsal da teologia sistemática adventista. E quando ele me perguntou o que vocês acreditam ser a marca da besta, e ele me fez a pergunta de modo sincero, não para debater, mas porque ele queria saber. Eu me lembrei da minha oração e subiu um frio na minha coluna, porque eu não falo inglês com desenvoltura. Eu tento ali entreter um diálogo, mas de coisas comuns, não para dar um estudo bíblico que exige interpretação profética, me exigia lembrar do fraseado dos textos em inglês e eu não leio a Bíblia em inglês. E eu falei, Senhor, não, eu queria dar o estudo bíblico em português e o Senhor me coloca agora numa situação difícil. Ele falava muitas coisas e eu às vezes não entendia. E eu falava, Senhor, eu não estou entendendo nada. E ele falava e apenas ao fim da frase ele dava 2 ou 3 palavras que, eu entendi. Eu pegava algumas palavras soltas. Eu falei, Senhor, é a oportunidade, eu preciso aproveitar a oportunidade, por favor, me ajude. E então eu peguei a Bíblia dele e eu me lembrava das passagens. Vamos aqui começar em Apocalipse 14, né? E vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Vamos começar por aqui. Então eu apontava o verso, ele lia em inglês. Depois eu ia lá para Gênesis,
né? Olha, Deus, o Criador, descansou no 7º dia. E depois eu ia lá para Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos. E depois eu ia para lá, para Êxodo 40, o sinal, o sábado, né? É um sinal entre Deus e o homem. E depois eu ia construindo na Bíblia dele, né? Apontando os versos na passagem. Foi a maneira que eu consegui fazer para poder falar da linguagem do assunto com os termos em inglês apropriados. A minha cabeça dando dor de cabeça. Eu achei que eu não fosse aguentar 15 minutos. A viagem demorou cerca de 3 horas. E pela graça de Deus, eu consegui explicar, ele entendeu a nossa posição. Eu peguei o endereço dele, peguei o contato. Ele voltou para os Estados Unidos e eu então enviei para ele um livro publicado pela casa publicadora chamado Apocalipse 13 e enviei também o livro O Grande Conflito, em inglês. E ele me respondeu o e-mail, eu tenho um e-mail guardado até hoje, ele disse assim: "Ah, meu amigo Tiago, que alegria! Por quantos anos eu estava esperando para ler um livro de Ellen White. E agora, sem imaginar, uma obra chamada O Grande Conflito de Ellen White chega em minhas mãos. Muito obrigado pelo presente." Ainda trocamos algumas informações, mas acabei perdendo o contato. Não sei o que aconteceu. Apenas a eternidade revelará o destino deste homem, meu destino. Espero um dia me encontrar com ele. Mas, querido amigo, aproveite as oportunidades. Deus me capacitou naquele dia para por mais de 3 horas entreter um diálogo difícil em inglês. Ele vai te capacitar. Como ele capacitou Filipe, ele vai lhe dar as palavras para que você introduza o assunto. Você precisa só se esforçar, avançar. Você precisa se levantar e confiar que Deus vai dirigir o resto. Mesmo se você falar algo errado, algo que não era para falar ali, Deus vai dar um jeito de consertar. E você terá a oportunidade de testemunhar para alguém e, quem sabe, levar alguém aos pés de Cristo. Que Deus o abençoe.